Bem-vindos à metodologia de ensino da Universidade do Boxe. Técnica: parada de combate. Com os pés paralelos, se dá um passo à frente e se gira o corpo de forma oblíqua, levantando as mãos em guarda. Guarda de longa distância. Neste caso, a mão adiantada é deslocada um pouco mais à frente do corpo, afastando-se do rosto entre 30 e 40 centímetros. Essa postura fará com que tenha mais facilidade de desviar os golpes retos aplicados a essa distância, assim como aplicar retos mais rápidos com essa mesma mão. Guarda de média distância. A mão adiantada um pouco mais adiantada do rosto, com uns 15 ou no máximo 20 centímetros. A mão atrasada permanece protegendo a parte lateral do rosto, com o cotovelo posicionado também na parte lateral anteroventral do corpo. Guarda de curta distância. As mãos devem estar posicionadas mais perto do rosto e com os cotovelos adiantados, próximo ao corpo e sobre as costelas. Essa postura fará com que tenha mais velocidade de resposta para aplicar e defender os golpes curvos. Metodologia de ensino: deslocamentos. Passo plano na linha vertical, deslocando-se para frente ou para trás em linha reta. Ao deslocar-se para frente, primeiro se move a perna adiantada e depois se ajusta a base trazendo a perna recuada. Ao deslocar-se para trás, primeiro se move a perna atrasada e depois se ajusta a base deslizando a perna adiantada. Em nenhum dos casos se pode dar um passo demasiado grande, são passos curtos para que não interfira no balanço e estrutura da base do lutador. Seguindo os mesmos preceitos do passo plano vertical ou para frente e para trás, o passo plano na linha horizontal ou passo plano lateral são aqueles realizados na postura do boxe, mantendo a base de combate, sem cruzar as pernas e com movimentos para ambos os lados, esquerda e direita. Passo pêndulo. São pequenos movimentos feitos para frente e para trás na ponta dos pés, como o balanço de um pêndulo, onde se existe uma pequena fase aérea de ambos os pés. Quando se desloca para frente, o peso estará quase que completamente na perna adiantada, e quando vai para trás, o peso se desloca na perna atrasada. Side stay. Caminhar trocando de base, para frente e para trás. Passos diagonais. Ao caminhar para frente ou para trás, vamos levar o ombro recuado girando para frente em direção à perna adiantada. Passo salto. É um salto que realizamos em qualquer direção e ângulo, saindo rapidamente da posição inicial da parada de combate. Esse salto ele pode ser aplicado de forma defensiva ou ofensiva. Shuffle ou shift na curta distância. É um movimento de troca de base, no qual o atleta ele desenha a letra V com as pernas, partindo do vértice do V e adiantando uma perna para um lado ou para o outro, tirando a cabeça da linha de ataque e aplicando golpes curvos ao corpo ou à cabeça. Giro em compasso ou pivot. É um giro que se faz sobre os metatarsos da perna adiantada, exatamente como um compasso. Esse giro pode ser feito em todos os ângulos e direções. Normalmente, no boxe se utiliza o giro de 45 a 90 graus. Em poucos casos, se faz o giro de 180 graus. Passo plano composto. Passo plano composto porque ele é composto de dois movimentos. Um meio passo plano lateral, seguido do giro em compasso ou pivot. Então ele pode ser realizado deslocando a perna adiantada, como também ele pode ser realizado com o deslocamento da perna atrasada, executando o movimento de meio passo plano lateral e logo após o giro com a correção da parada de combate. Golpes do boxe. Família dos golpes retos. Reto da mão adiantada. Partindo de uma boa parada de combate, guarda alta e cotovelos voltados para baixo, o golpe sai em linha reta, partindo da mão adiantada, inicialmente mantendo a posição inicial supinada das mãos até perto da chegada ao alvo. Se desloca a massa corpórea de 50 a 50% entre as duas pernas, para cerca de 60 a 70% na perna adiantada. Existe uma variação do reto da mão adiantada, no qual se pode girar o joelho para dentro, em cima dos metatarsos da perna adiantada,
para dar um pouco mais de potência ao golpe. Reto com a mão adiantada ao tronco. É uma variação do reto com a mão adiantada à cabeça. Neste caso, se faz uma pequena flexão de joelhos com o giro do joelho para dentro sobre os metatarsos, visando atingir o plexo do adversário. Reto com a mão atrasada ou direto. É o último golpe da família dos golpes retos. Ele parte desde o ombro atrasado em um giro do eixo do tronco com a transferência da perna atrasada para a perna adiantada. Reto com a mão atrasada ao tronco. Neste caso, fazemos uma flexão de joelhos, visando atingir o plexo do adversário. Família dos golpes curvos. Cruzado com a mão adiantada à cabeça. Partindo de uma boa parada de combate, estando a média, curta ou longa distância, guarda alta e cotovelos voltados para baixo, o golpe sai cruzando a linha central do eixo do corpo para dentro e partindo da mão adiantada, ergue-se o cotovelo e antebraço em um ângulo de 90 graus. As mãos podem estar em posição pronada, dorso para cima, ou neutra, polegar para cima, e retorna à posição inicial. Cruzado com a mão adiantada ao tronco. Neste caso, se utiliza a mesma movimentação, só que agora vamos fazer uma maior flexão de joelhos, visando atingir o golpe atrás do cotovelo do adversário, visando o fígado ou o baço, a depender se o atleta é destro ou canhoto. Cruzado com a mão atrasada na cabeça, partindo de uma boa parada de combate, estando a longa, média ou curta distância do adversário, guarda alta e cotovelos voltados para baixo, o golpe sai cruzando a linha central do eixo do corpo para dentro e partindo da mão atrasada. Ergue-se o cotovelo e antebraço em um ângulo de 90 graus. As mãos podem estar em posição pronada, dorso da mão para cima, ou neutra, polegar para cima, e retorna à posição inicial. Cruzado com a mão atrasada ao corpo. Nesse caso, se realiza uma pequena flexão de joelhos, visando atingir o golpe atrás do cotovelo do nosso adversário, a depender se somos destros ou canhotos, ou também se o nosso adversário é destro ou canhoto, esse golpe visa atingir o fígado ou o baço. Gancho com a mão adiantada à cabeça ou uppercut. Família dos golpes curvos, ascendentes verticais. Na maioria das vezes aplicado como um contragolpe, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para a perna adiantada, aplicado de baixo para cima em um ângulo vertical de 90 graus em direção ao queixo do adversário. Gancho com a mão atrasada à cabeça ou uppercut com a mão atrasada. Na maioria das vezes aplicado como contragolpe, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada, aplicado de baixo para cima em um ângulo de 90 graus em direção ao queixo do adversário. Hook com a mão adiantada à cabeça. Na maioria das vezes aplicado como contragolpe, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para a adiantada, aplicado de baixo para cima em um ângulo diagonal em direção ao queixo do adversário. Hook com a mão atrasada à cabeça. Na maioria das vezes aplicado como contragolpe, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada, aplicado de baixo para cima em um ângulo diagonal em direção ao queixo do adversário.
Gancho ao tronco com a mão adiantada, realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para adiantada. Pode ser aplicado para frente, visando atingir o plexo, ou curvo, visando fígado ou baço. Gancho com a mão atrasada ao tronco, realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada. Pode ser aplicado para frente, visando atingir o plexo, ou ainda de maneira curva, visando atingir fígado ou baço. Hook com a mão adiantada ao tronco, realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para a perna adiantada. Pode ser aplicado em diagonal ascendente para frente, visando atingir o plexo, ou curvo, visando fígado ou baço. Hook com a mão atrasada ao tronco, realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada. Pode ser aplicado em diagonal ascendente para frente, visando atingir o plexo, ou curvo, visando atingir o fígado ou baço do adversário. Overhand com a mão adiantada, aplicado de cima para baixo, é realizado em um giro do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada, aplicado de cima para baixo em um ângulo de 90 graus, em direção à têmpora do adversário. Se pode aplicar simplesmente saindo em passo lateral ou se deslocando de encontro em passo diagonal. Overhand com a mão atrasada, aplicado de cima para baixo, é realizado um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para a perna adiantada, aplicado com a mão atrasada de cima para baixo em um ângulo de aproximadamente 90 graus em direção à têmpora do adversário. Swing com a mão adiantada à cabeça, aplicado de cima para baixo, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna adiantada para a perna atrasada, aplicado em trajetória mista, variando de uma trajetória reta para curva, com a pequena rotação de cima para baixo em direção à têmpora do adversário, onde o tronco e cabeça se afastam em direção contrária da mão que aplica o golpe. Swing com a mão atrasada à cabeça, aplicado de cima para baixo, é realizado em um giro do eixo do tronco em transferência da perna atrasada para a perna adiantada, aplicado em trajetória mista, variando de uma trajetória reta para curva com a pequena rotação de cima para baixo em direção à têmpora do adversário, onde o tronco e cabeça se afastam em direção contrária da mão que aplica o golpe. Para tirar qualquer dúvida entre a diferença do swing para o overhand, eu coloco no vídeo a diferença dos dois. No overhand, você lança a mão e a cabeça na mesma trajetória, enquanto o swing, a mão vai para um lado e o tronco vai para o outro. Defesas do boxe. Esquivas de golpes retos à cabeça. Esquiva lateral de cintura. Se lança a cabeça em conjunto com o tronco, movendo a cintura de maneira lateral. Meia cintura ou esquiva diagonal. Neste caso, flexionamos o joelho, trazendo o ombro atrasado em direção à perna adiantada e vice-versa. Meia cintura em movimento diagonal para baixo. Duck ou baixada de nível. Flexionamos os joelhos para escapar dos golpes retos à cabeça. Bloqueio de antebraço para golpes retos. Colocar o antebraço na frente do rosto e a outra mão na posição natural de guarda. Com a mão supinada, deixar a luva apoiada na curva entre a testa e o couro cabeludo, mantendo o olhar sobre seu punho ou velcro da luva. Bloqueio de antebraços ao frente do rosto ou bloqueio escudo. Com as mãos supinadas, deixar a luva apoiada na curva entre a testa e o couro cabeludo. Parada, palmateio ou mão de gato. Neste caso, o que fazemos é parar o golpe com a mão espalmada em pronação.
A mão que para o golpe deve ser sempre a mão recuada, a mão mais forte. A parada tem que ser curta. O deslocamento da mão tem que ser no máximo como uns 20 centímetros à frente do rosto, e o ombro atrasado tem que subir imediatamente para cobrir um possível golpe curvo. A mão tem que estar firme, ou o golpe vai levar a mão para trás e penetrar no rosto. Desvio lateral de fora para dentro. É um movimento de desvio partindo da posição de guarda para dentro. Desvio circular de dentro para fora, utilizado quando se está na guarda de longa distância. Neste caso, se realiza um movimento semicircular de dentro para fora, em defesa a um golpe reto. Desvio com o antebraço para cima. Neste caso, desviamos os golpes retos para cima, tirando o equilíbrio do adversário e podendo contra-atacar com golpes ao tronco. Defesas de golpes retos ao tronco. Com a guarda bem posta, se arqueia um pouco o corpo e se bloqueia os golpes retos com os dois antebraços fechados à frente do corpo. Desvios ou bloqueios de golpes retos ao tronco com o antebraço. Defesas de golpes curvos à cabeça, de trajetória horizontal ou de trajetória mista. Cintura completa ou esquiva circular ou esquiva pêndulo, fazendo um movimento circular para o lado exterior do golpe aplicado, onde a primeira fase é descendente e logo ascendente. Bloqueio assimilando. Para assimilar o golpe, se deve deixar o cotovelo em escudo e mover o corpo no mesmo sentido do golpe, freando, assimilando e diminuindo gradativamente sua força. Bloqueio de cruzado utilizando a mão em direção ao bíceps do adversário. Bloqueios de golpes curvos ao tronco. Bloqueio assimilando. Para assimilar o golpe, se deve deixar o cotovelo em escudo e mover o corpo no mesmo sentido do golpe, freando, assimilando e diminuindo gradativamente sua força. Bloqueios de golpes curvos ascendentes à cabeça. Se desloca em um movimento para dentro a mão aberta e espalmada, de forma a parar o golpe com as mãos abertas e espalmadas antes que se chegue ao queixo. Bloqueios com o antebraço, girando o tronco, cortando a linha central do corpo, impedindo que os golpes ascendentes entrem por meio da guarda. Esquivas de golpes retos, de golpes curvos à cabeça, de golpes curvos ascendentes verticais e diagonais. Balanço de tronco. Inclinamos suavemente o tronco para trás, depositando o peso na perna atrasada e voltando à posição original. Balesteio ou vai e vem. Inclinamos o corpo para trás, girando o pé adiantado sobre os metatarsos e retornamos à posição inicial de parada de combate. Duck ou baixada de nível. Flexionamos as pernas para escapar de golpes curvos ou até mesmo retos à cabeça. A Universidade do Boxe é um portal pioneiro de cursos à distância no Brasil e que oferece para o treinador, atleta, amante do boxe ou profissional de educação física as bases técnicas, teóricas e científicas da nobre arte baseadas na metodologia de formação de treinadores da União Europeia. Nossos cursos já foram testados e aprovados por centenas de treinadores no Brasil, Europa e por uma das maiores instituições do boxe nacional, sendo a primeira instituição na história do boxe brasileiro a ter seus cursos certificados como extensão universitária por uma faculdade credenciada ao MEC. Através de nossos grupos e portais dos cursos, você terá a oportunidade de interagir diretamente com nossos professores, tirar dúvidas e ter uma mentoria individualizada. Não fique de fora, aproveite esta oportunidade e acesse agora universidadedoboxe.com.